Olá, nós vamos conversar um pouco agora sobre as eficácias apresentadas na plataforma DigiFarms. As eficácias demonstram o funcionamento, ou seja, o poder de performance que aqueles produtos, pode ser uma mistura ou pode ser um produto, um fungicida de forma isolada, então o potencial de funcionamento deles no controle das doenças da soja. Então se nós temos, por exemplo, um fungicida, uma mistura com 80% de eficácia, nós temos um controle de 80%, ou seja, 20% da doença vai sobrar, ok? É importante que nós temos hoje na plataforma três eficácias. São três eficácias que são apresentadas conjuntamente, duas delas no momento de planejamento e a terceira na tela de execução, que é após a semeadura. Primeira eficácia, eficácia potencial. O que é eficácia potencial? A eficácia potencial é a eficácia que nós podemos esperar numa condição sem nenhuma correlação com outros fatores. Ou seja, é como se você considerasse um carro dentro de uma pista de corrida, sem atrito, sem nenhum efeito por exemplo, vento, efeito do tipo de pista. É simplesmente o potencial total que poderia se chegar com aquele produto ou mistura. A gente está considerando aí, principalmente no cálculo das eficácias potenciais, a base de pesquisa que é construída anualmente. Então, a gente entender a eficácia, entender o quanto que cada um dos produtos ou misturas em doses diferentes vão funcionar, para a gente ter um parâmetro, essa é a eficácia potencial, ok? Só que depois nós temos a eficácia ajustada. O que é ajustada? É quando você corrige, quando você correlaciona essa eficácia potencial inicial com dois fatores: genética, ou seja, cultivar, que eu estou utilizando, e local. Então, quando nós estamos conversando e falando e vendo a eficácia ajustada, nós estamos nos relacionando com o potencial de funcionamento daquele produto ou daquela mistura com um ajuste já considerando a genética e o local. Quando a gente fala da genética, aí a gente tem que entender a diferença de sensibilidade ou suscetibilidade que cada uma desses materiais, desses germoplasmas, tem com cada uma das doenças. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma eficácia potencial para a ferrugem de um determinado produto ou mistura de 85%, e quando eu olho que para a ferrugem, para esse para essa mesma condição, a gente tem de 80 ou 75, ou seja, menor do que a eficácia potencial, a eficácia ajustada, a gente entende que justamente pode ser uma cultivar mais suscetível. Agora também pode ser o segundo fator, que é o local. Como eu falei, são os dois pontos que corrigem a eficácia potencial na eficácia ajustada, é local e cultivar. Então, se eu estou em um local que tem mais pressão de doença, que tem mais condição ao desenvolvimento da doença, ali nós também temos uma redução da eficácia. Então, de maneira resumida, esses dois primeiros pontos aqui. Eu tenho a eficácia potencial e eu tenho eficácia ajustada. Eficácia potencial considera qual é o potencial total de funcionamento, de controle das doenças para aquele produto ou daquelas misturas, tá? E a eficácia ajustada corrige essa eficácia para uma eficácia já contextualizada para genética, para cultivar que eu estou usando e para a localização, para o local que eu estou semeando, onde está essa minha lavoura, ok? E aí nós temos uma terceira eficácia, que ela é apresentada depois que nós temos a realização da semeadura, então, portanto, já na tela de execução das pulverizações. Essa eficácia é chamada eficácia real. Por quê? Porque ela realmente considera todos os 18 parâmetros que a plataforma de DigiFarms dispõe hoje para os seus algoritmos calcularem. Então, quando você está falando de eficácia real, a gente já está falando de todo o efeito de clima, com todos os elementos, temperatura noturna, diurna, umidade, precipitação, incidência de precipitação, volume e tudo mais. A gente já tem todo um fator relacionado também da data de semeadura correta, porque no momento que você faz o planejamento, lá no início só existe uma estimativa, agora já existe semeadura, já existe construção do ciclo, né? Você tem um efeito forte das aplicações anteriores. Então, no momento que você começa com aplicações de baixa eficácia, você faz aplicações iniciais fora da data ideal, tudo isso corrige e ajusta as aplicações subsequentes. Então, você tem isso sendo impactado na eficácia real. Então, de forma resumida, pessoal, eficácia potencial, com base nos dados de pesquisa, ele traz o potencial, a possibilidade de controle máxima daquele produto, daquele fungicida ou daquelas misturas.
Já quando nós consideramos eficácia ajustada, a gente corrige isso para um conjunto de algoritmos que traz local e a questão de genética, ok? E aí quando nós vamos para eficácia real, nós temos todos os parâmetros, 18 parâmetros hoje, né, atualmente, sendo considerados. Eficácia potencial, então, ela não sofre alteração, não independe de local, de qualquer, por exemplo, se tiverem 4, 5, 6 usuários em diferentes locais, em diferentes datas, não vai mudar. A eficácia potencial, ela é, como eu falei, fixa. A eficácia ajustada, ela corrige para cultivar e para a questão de local, mas não vai fazendo uma alteração diariamente, né? Já a eficácia real, como todos os dias a gente traz, né, atualiza os dados de clima e todos os outros dados, a gente consegue manter, né, fica muito visual isso, diariamente a atualização dessas eficácias. Por isso que a gente sempre fala, o objetivo do planejamento é construir um programa, construir um programa fungicida mais assertivo, para que você consiga ver qual era o potencial e qual é que é a eficácia ajustada que eu tenho daqueles produtos. Daí você vê realmente a inter-relação, a interação com o teu local e né, o material genético que você está trabalhando. No momento que você vai para a execução, que você tem então a eficácia real, você consegue trabalhar uma visão né, em tempo real, identificando como que a minha lavoura vai sendo construída. Como que, por exemplo, uma condição de clima mais favorável, aquela mais favorável para a doença, no caso, né? Aquela doença então vai se sobrepor, vai começar a ter mais força, e aí se eu tiver principalmente um material genético mais suscetível, né? Se eu tiver uma cultivar mais sensível àquela doença, você vai perder eficácia dos fungicidas. Então vai cair as eficácias reais. E aí você consegue fazer o manejo, fazer repique, incluir uma mistura diferente, um protetor, alguma coisa nesse sentido, e também ir ajustando as datas, né? Tem outro vídeo que a gente fala sobre a importância das datas de aplicação e como que a plataforma calcula cada data de aplicação. É importante dizer também que as datas também são calculadas diariamente, assim como as eficácias, a eficácia real, né?